Boa tarde, amigos. Boa tarde, Maurício. Grande abraço, querido. Estamos aí hoje novamente, dia 19/6/2020, 17 horas, 4 minutos, para bater um papo sobre Covid, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil, e vamos falar do mundo também, né, Maurício? Não tem como não falar, né? Mais uma vez, tendo que linkar Taboão da Serra com o mundo. Afinal, Taboão da Serra está dentro desse mundão de meu Deus, né? Querido amigo, vamos começar aqui pelos números de Covid em Taboão da Serra. São 129 óbitos hoje. Significa de ontem para hoje mais 3 pessoas, né? Mais 3 famílias estão lamentando a morte de seus membros, né? Então, são 3 óbitos de ontem para hoje, 126 para 129. O número de pessoas sendo acompanhadas hoje, Maurício, 168. Ontem era 146, isso significa que são 22 pessoas a mais, né? Do que ontem, o número de pessoas sendo acompanhadas. O número de casos confirmados, 697 casos confirmados hoje. Ontem era 667. O que a gente consegue entender com esses números, Maurício? São 30 pessoas que fizeram um exame para confirmar Covid. Esse é o número, 30. Para uma população de 280 mil pessoas, praticamente 300 mil pessoas que moram em Taboão, aí, nós temos 30 exames sendo feitos em todos os postos de saúde de Taboão, em todos os prontos-socorros, em todo o hospital, no caso, o hospital de campanha, que tem 60 vagas, que está recebendo cada dia mais pessoas lá contaminadas, porque se esse é o número de pessoas que fez o exame, imagina quantas pessoas estão indo lá e não estão fazendo o exame. Aí depois eles acham ruim que a gente cita os números, mas os números estão sendo colocados, Maurício, pela Secretaria de Saúde de Taboão da Serra. Ontem divulgou-se 667 casos confirmados, hoje 697. Números absolutos. 30 pessoas de ontem para hoje fizeram os exames e nós temos a confirmação, né, no caso dos exames, sendo que 11 pessoas internadas. Se 11 pessoas tinham internada ontem e hoje continua ontem, mas morreu 3, quer dizer, pode ter morrido em São Paulo e essa contabilidade está sendo jogada hoje. Mas a verdade é que, quando a gente olha, não está baixando o número de mortos diário em Taboão da Serra, a média, né? A gente espera que, pelo número de internados que conste, que em breve aí a coisa muda. Mas, na realidade, ontem eu estava, Maurício, batendo um papo com a Elza, né? E bem na hora aí que a internet ficou muito ruim com ela, eu não sei se o pessoal conseguiu se atentar, e esse número aqui serve para a gente comparar o que o Brasil está fazendo, né? O Brasil de Bolsonaro está fazendo, do Brasil do Trump, né? Aliás, da América do Trump. Lá na América do Trump, se o Bolsonaro estivesse seguindo o que o Trump está fazendo hoje lá, o Brasil teria que estar testando 700 mil testes por dia. E não é essa a realidade do Brasil. Infelizmente, aqui no Brasil, o Bolsonaro está com uma política de testar menos para passar para a população que está diminuindo o número de contaminados, quando, na realidade, não é isso que a gente precisaria estar fazendo, né? Segundo os médicos, que eu não sou médico, não sou cientista, mas o que os cientistas pedem é que precisaria ser feito um número maior de testagem. Então, o Trump, com todo o problema lá, é ano de eleição, ele resolveu investir em novos exames, e 700 mil exames por dia é o número americano. No Brasil, Maurício, se atente a esse número, 1,5 milhão de testes em 100 dias. O Brasil inteiro, 100 dias, 1,5 milhão de testes. Isso aí é 2 dias de teste na América. Então, não estamos fazendo como os americanos. Então, para o pessoal aí da direita, que acha que o certo é fazer o que a direita faz, ou do jeito que a direita faz,
fica difícil confrontando com números simples como esse, né, Maurício? São números bem simples. São 48.427 mortos no Brasil até ontem. Esse número vai ser atualizado hoje, deve bater, no caso, os 50 mil. E o número de casos confirmados já bateu 1,9 milhão no Brasil. Parece uma corrida doida para descobrir quem tem mais casos confirmados por estado. Aí, esse pessoal que fica dividindo o Brasil em esquerda e direita, em um caso que não tem esquerda, não tem direita, começa a comparar, mas o estado tal tem menos do que, o Paraná tem menos do que São Paulo. Gente, São Paulo é governado por um partido que governa o estado de São Paulo há quase 30 anos. Se a gente for pensar que o governo Montoro era do PSDB, era bem MDB na época, a gente não é nenhuma pessoa que não entenda de política, a gente sabe, mas era o mesmo grupo. O grupo que governou São Paulo de 82 até hoje é o mesmo grupo. Trocaram-se as figuras, mudaram-se, inclusive, o partido, mas é a mesma direita que governou o estado de São Paulo. E hoje o estado de São Paulo é a vergonha do Brasil. Tem uma população maior, teria um número de mortos realmente maior. O estado de São Paulo hoje, Maurício, está com 11.846 mortos. Teria que ter mais comparado ao número da população, né? Sendo feita a comparação com outros estados. Mas não era para estar assim, né, Maurício? Infelizmente, esses são os dados do convite que a gente passa aí para hoje. E que. Como você analisa essa situação, Maurício? Como você tem visto esses sendo trançado para lá e para cá e sendo feita uma guerra ideológica, né? Quando na realidade ela é científica, é medicina. Em primeiro lugar, boa tarde, Machado. Obrigado aí pelo convite. E assim, em primeiro lugar, a gente tem que ver que esses números da Covid no Brasil, eles são totalmente subnotificados, né? Igual você vem falando sempre nas suas lives. Agora nós já chegamos na casa de 1 milhão de confirmados, não é isso? E então isso subnotificadamente. Você imagina se tivesse os exames necessários, esses 700 mil que você fala aí. Então, os especialistas estão dizendo que nós ficaríamos na casa dos 6 milhões de casos se realmente fosse feito os exames corretos que teriam que ser feitos, né? Então, está muito defasado esse número, apesar de absurdo, 1 milhão, né? Mas, assim, o que a gente vê? Os especialistas sempre estão dizendo que o Brasil só está atingindo esses números, inclusive esse número de mortes, né, de quase 50 mil, porque o governo federal, em primeiro lugar, ele sempre trabalhou contra as medidas de prevenção, sempre trabalhou contra o isolamento social no Brasil, né? E desacreditando todas as políticas de saúde apresentadas por quem entende, né? Pelos especialistas, ex-ministro da Saúde, infectologistas. Então, realmente, esse presidente que está aí como estão dizendo, realmente um genocida, né? Por continuar defendendo essa política do liberou geral nessa pandemia global, não é no Brasil. Não é uma coisa inventada no Brasil para derrubar o governo, é uma coisa global que tem que ser tratada, tem que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e é o que a gente não vê pelo governo. O governo que tem o poder da caneta, lembra que se falava da caneta azul BIC, da caneta BIC? Ela a nada serviu até o momento para ajudar a população brasileira, principalmente a mais pobre, porque agora esses números estão ficando estratosféricos, porque já chegou na periferia, já chegou na classe trabalhadora das grandes cidades, ali, lá aquela rua que fica a 20 quilômetros do centro da cidade. Então, chegou lá. Então, você começa a ver um amigo seu, um parente, um sobrinho, um parente direto que contraiu. Os amigos mais próximos, você já conhece aquele que contraiu. Então, tudo isso vem ocorrendo por total desleixo, por total desprezo desse governo com a população e a falta de preservação da vida, né? Então, você politizar, você ideologizar
essa questão é uma coisa absurda. E é o que justamente esse grupo que está no governo tem feito e deixa toda a população desamparada. Então, tudo que é feito é desacreditado, é vetado, é modificado. E, igual você vê aí a questão do auxílio emergencial para a população, além de ele atrasar de propósito, ele queria soltar um valor de R$ 200 à época. Se não fosse a luta dos deputados, representantes da classe trabalhadora, né, dos setores médios, como os partidos de esquerda, os progressistas, né, a gente ia ter um benefício de R$ 200, né? O pessoal ia estar, sei lá, numa convulsão social. Não que isso seja o ideal, né? Mas pelo menos saiu aí essas parcelas, né? E dentro dessa questão do auxílio, do benefício, né? O que a gente viu essa semana? O governo federal, através do INSS, ele tem recusado mais pedido de benefício do que concedido. Ele concedeu 1 milhão de benefícios e recusou 1.200.000 pedidos. Mas é de propósito, não é, às vezes um erro qualquer, uma vírgula já é razão para eles tirarem de cena o direito do trabalhador, o direito que foi, aliás, quando você fala de INSS, a maioria da sociedade brasileira contribuiu para buscar esse direito, né? E aí a gente vê a vontade de fazer a população sofrer, né? Em troca do quê? Né, Machado? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre debatendo essas coisas, sempre demonstrando que essa é a política da extrema esquerda, né? Eles fazem lá a meritocracia dos compadres, né? Você vê lá o Queiroz, os familiares, os amigos, tá tudo lá ocupando os cargos, né? Sem competência, aliás, né? E aí a gente viu essa semana aí várias ocorrências policiais, né? No governo e a saída, até que enfim, do ministro da Educação, que prestava também um desserviço ao Brasil, né? A gente espera que mas a gente espera que um melhor, mas na verdade nesse governo que a gente tem visto é que eles procuram sempre o pior para ocupar o espaço daquele que saiu, né? Então é Olha, complicado, viu, Márcio? não, sem sair do assunto, mas saindo, ficando no mesmo, né? Saindo, mas ficando no mesmo, o Bolsonaro foi classificado pelos jornais do mundo como o pior país entre os 53 países analisados no mundo combate ao Covid. Os Lamentável. principais países do mundo, o pior é o Brasil. Olha a vergonha que a gente passa. Eles não cansam de mortos. O número de casos confirmados lá ficou em 301 mil casos confirmados. E o número de mortos, 42. Aí, quando você pega recuperados, eles não divulgam, porque, na realidade, querem acreditar que toda a população foi recuperada. Mas a Espanha chegou a testar até 5% da população espanhola pegou o Covid. Aqui no Brasil já está se falando em 10%. Quer dizer, já está com 10%. É uma coisa de louco, né? Aí eles acham que não, que o Brasil... Eu fico impressionado como essa discussão ideológica, eles começam a discutir e repetir bobagens. Eu tenho amigos, né, que me mandaram links, mandaram panfletinho, né, zap, para dizer que a Europa cabe dentro do Brasil. Eu falo, gente do céu, eu juro para você que eu não tenho mais paciência para ficar discutindo com pessoas assim. Mas vai fazer geografia, vai aprender o tamanho da Europa, o tamanho do Brasil. Aí com alguns eu tenho a paciência de copiar, de dar um Google, né? E copiar lá o tamanho o quilômetro quadrado da Europa e o quilômetro quadrado do Brasil e pedir para ele, tenta colocar um dentro do outro aí para mim, depois você volta na discussão, tá? Primeiro você tenta colocar um dentro do outro, aí depois você vem falar. Porque eles pegam a metade dos países que tem na Europa e coloca dentro do espaço brasileiro e sai falando que a Europa cabe dentro do Brasil. Você fala, puxa vida, eu estou querendo discutir uma coisa séria, entender como uma coisa vai funcionar, por que a gente chegou até aqui e o que teria que ser feito, né, Maurício, para melhorar. Então, quando você fala o Maurício caiu, o ministro da Educação caiu, você fala legal, agora eles vão colocar um melhor.
E, infelizmente, eles já colocaram 2 para pior. Você pega a saúde, que é o nosso caso aqui, estamos discutindo a saúde, Está sem ministro. colocaram 2 para pior. E o que está lá como interino é porque ele acha que era melhor, mas é para pior. Fica difícil, né? Complicada essa situação. A gente comemora que o nosso caiu, mas como? Esse governo, aliás, esses militantes desse governo, né? Primeiro que eles não estudaram, parece, né? Ou então estudaram numa escola muito ruim, né? Não sei como pode isso, né? Pessoas de classe média até, que fizeram faculdade, né? E ele está com um pensamento tão esquisito, terraplanista e tal. Mas, assim, não é uma questão geográfica a comparação. Tem que ser a comparação do atendimento às pessoas, do percentual de atendimento às pessoas. Igual você falou aí, tem lugar que testou 5% da população, 10% da população. Aqui a gente testou quantos por cento da população? 0,000 quanto? É isso que está se questionando, não é o tamanho do país, a população, que isso não é comparável, né? Então, mas por conta dessa pressão ideológica, política, né? Essa guerra da extrema-direita com a direita, a gente teve a pressão também do capital, né? E aqui em São Paulo, teve a liberação, está tendo a liberação aí, né? E aumentou o número de mortes causadas pelo coronavírus, né? Essa quarta-feira, que passou aí, dia 17, 389 casos em 24 horas na capital, né? Um recorde, que foi... o último foi 365. Então, e também registrou 8.825 casos novos, né? Um aumento de 26% com o começo da liberação. Então, a gente espera que a gente, que somos humanistas, a gente espera que isso diminua. Porque quanto mais notificado, confirmado, é como a gente está vendo em Taboão, né? 5, 10% vai ter óbito. Então, a gente fica preocupado com isso. E o governador de São Paulo também, para cumprir um pouco ali naquela política da direita, ele abre tudo, vai abrindo tudo, quer trazer de volta já chamou os idosos de volta para trabalhar no metrô, né? E tem outros setores que ele também vai chamando para o trabalho. Isso também pode levar ao aumento da contaminação. Mas é uma pressão de mercado, uma pressão do capital, né? Sendo que o que tinha que ser feito era aumentar o subsídio à população, ao pequeno comércio, para que a gente mantivesse o isolamento e chegasse nessa curva, naquele ponto de queda, para que não haja mais a expansão da contaminação, né? Mas eles estão fazendo o antecipado, estão antecipando as coisas. Então, a gente tem que ver de forma crítica, né, essa liberação aí. Entendeu? Isso aí, meu cara. Olá. E aí, companheiro? E aí, Machado? Acho que o Machado teve uma pequena queda aqui na rede. Então, é isso, companheiro. Então, opa! O companheiro teve uma queda de rede aí. Vamos continuando aqui o bate-papo até ele voltar, né? Então, alô, companheiro Pedro Machado. Teve uma quedinha aí, cadê o homem? Então, pessoal, tem uns pontos para a gente abordar aí também, né? Vou entrar aqui na questão do auxílio emergencial, que é esse auxílio que eu acabei de comentar com o Pedro Machado, que é de R$ 600 para os trabalhadores em 3 parcelas, né? Primeiramente, Ô, Machado. Manda pai, estou escutando. Ah, tá. Primeiramente, comecei a falar aqui sobre o auxílio emergencial, entendeu? Que está em vigor aí, 3 parcelas, né, para os brasileiros, né? Que seria de 200, eu nunca deixo de citar isso, né? Que o governo queria dar 200 e foi votado R$ 600. E o Guedes, nessas reuniões que ele faz, essas reuniões esquisitas, né?
ele queria dividir essa última parcela em duas de 300, né? E o Congresso Nacional está recusando essa proposta e a bancada do Partido dos Trabalhadores está propondo que esse auxílio emergencial continue aí por 12 meses nesse valor de R$ 600. Porque, na verdade, como esse valor ele vai para a mão do trabalhador que gasta com consumo, gasta com compras, não vai ir fazer o investimento, não vai botar na bolsa, não vai, entendeu? Ele vai para o mercado real, né? Então, esse valor ele retorna em impostos, ele retorna em empregos, ele retorna em serviços, né? Então, a bancada dos trabalhadores está defendendo aí que esse auxílio emergencial seja prorrogado por 12 meses, né? Até porque a gente está com um desemprego de praticamente 13%, né? E das pessoas que estão trabalhando, houve um rebaixamento médio na iniciativa privada de 50% em salário, entendeu? Tem uma grande parte dos trabalhadores, em torno de 30%, que teve redução de salário, contrato suspenso, estão aí afastados, e a renda caiu mesmo. A renda do brasileiro tem caído desde sempre, de 16 para cá, e agora só tem piorado. Então, esse valor ele vai ajudar as pessoas virar o ano aí 2020 e 2021. Então, é uma proposta aí da bancada do Partido dos Trabalhadores para que o cidadão que está aí com medo dessa conjuntura terrível, né, de desemprego, de desalento, a gente está num momento de tristeza social, né, praticamente, que as pessoas não venham passar fome, né? E a gente volta àquela época que o ex-presidente Lula disse que um dos sonhos dele era que quando ele saísse da presidência, pelo menos o brasileiro comesse 3 vezes por dia, para depois correr atrás de outras demandas, entendeu? É isso. Pois é, Maurício, dentro do que você está falando, né, essa questão do auxílio emergencial entra nessa politização que o Bolsonaro fez desde o primeiro dia, né? Num primeiro momento, ele achava que o Brasil não deveria nem fazer o distanciamento social, então ele foi contra o distanciamento social. E quando os governadores perguntaram para ele como o Brasil, o governo brasileiro, né, faria para ajudar o povo que não tem emprego a passar por esse período de distanciamento social, a resposta dele foi se virem, né? Então, a primeira resposta dele foi R$ 200 é o máximo, e, na realidade, para as empresas ele não queria dar nada. Quem paga aluguel e quem está desempregado, ele já falou que não ia mudar nada, né? Hoje realmente não mudou até hoje o que deveria. Não veio lei de como deveria ser enfrentado nesse momento, né? Então, na realidade, o que acontece? Infelizmente, o governo brasileiro, o Bolsonaro, ele está fazendo um governo, uma administração desse problema péssima, né? Não é à toa, como eu citei ali, que ele está sendo classificado entre as 53 nações mais fortes, né, com uma economia melhor, como o pior. Quer dizer, ele é o pior presidente na questão do tratamento da sua população, tanto na parte econômica, que é o problema que nós estamos tendo hoje, né, como no tratamento real da doença, né, que seria através do sistema de saúde, que seria a checagem do número de pessoas. Só que a parte econômica, ele não consegue entender, Maurício, que a parte econômica é a que move todo o resto. Quer dizer, se ele não consegue dar um andamento mínimo para a economia brasileira, a roda não vai girar. E aí, se a economia, a roda gigante da economia não gira, todo mundo perde. Não tem como ser diferente. E, infelizmente, por todos os ângulos que a gente vê, não vê melhora, né? Enquanto os partidos de esquerda, o PT e o PSOL e as pessoas, os políticos que realmente pensam em fazer da política um lugar para se estar
e melhorar, no caso, o entendimento do que fazer para o povo, infelizmente, se a gente depender do governo, ele só está pensando em salvar a sua cabeça, né? Não está pensando em como o Brasil vai sair da crise. E, infelizmente, você falou do desemprego. Eu não consigo acreditar nesses números, porque a gente entrou, antes da crise, nós tínhamos 13 milhões de desempregados. 12 milhões e alguma coisa, quase 13 milhões. Com essa crise, já foi mandado embora quase 20 milhões de pessoas que não tinham emprego antes. Depois, muitos perderam seus empregos e, na realidade, eles continuam com o mesmo índice, 13%. Está difícil de acreditar, viu, Lúcio? A verdade é que está difícil de acreditar que o desemprego está do mesmo jeito que estava antes da crise. Quer dizer, nos Estados Unidos, eles apontaram que 20 milhões de pessoas perderam seus empregos. No Brasil, não. No Brasil, não teve desemprego. As empresas estão. O que o governo fez é que as empresas que estão bem, que têm tudo legalizado, que têm caixa, as grandes empresas, né, como disse o ministro, ele vai ajudar no pagamento. Mas as pequenas e médias empresas, ele falou que não vai salvar, que morram. Quer dizer, fica muito difícil da gente imaginar que vai ter situação vinda do governo federal. Infelizmente, a elite tem que se arrepender pelo que fez em 2018, pelo o apoio que vem dando em 2019 e 2020, ainda estão dando apoio, mas já está tarde de se tomar uma atitude, né? O centro da política brasileira vai ter que, em algum momento, acordar e tomar uma atitude, né, Maurício, contra esse governo. Porque com ele, infelizmente, Na verdade, os números, né? Se a gente for ver de março para cá, é que piorou bastante, né? Então, aumentou bastante o desemprego, mas também teve uma outra questão que foi. esperança alguma de que vai vir solução. Sim. Agora, trazendo aqui para o Tabuão, Maurício, voltou público aí, tá com saiu com uma notícia da licitação dos ônibus, eu queria escutar de você aí esse comunicado. Você pode repetir a pauta que deu uma travada? Pode falar. É do transporte? Pode falar, Maurício. Você está. Não, o Ministério Público, eu trouxe para o Tabuão, mas o Ministério Público está falando do IMTU, você ia dar uma palavra a respeito do problema aqui do transporte público do Tabuão, né? Sim, sim. Tem uma luta aí, a luta do transporte público aqui na região, Itabão da Serra, é sempre importante, né? E tem sempre companheiros aí que acompanham e pressionam e entendem do assunto do transporte coletivo, né? Transporte municipal. E intermunicipal aqui na região, Tapecerica, Taboão, Embu, Jequitiba, São Lourenço e tal. Então, a gente tem até visto aí nas redes sociais campanhas de abaixo-assinado, né? Para que a gente assine, para manter a linha tal, a linha qual, né? Aqui em Taboão da Serra, por exemplo, a gente tem a linha 29, que é lá do Monte Alegre, que vai para a região de Pinheiros, né? E a MTU está querendo extinguir, na verdade extinguiu, né? Assim também como na região tem a linha 282, que ela vai para a capital também, e ela tem Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica, Embu das Artes. E assim, a MTU vai tomando a decisão de extinguir a linha, fica por isso mesmo, e a população é que tem que batalhar para manter a linha, né? E aí o que a gente tem visto, né? O povo está se mobilizando, tem pessoas que mexem com essa questão que estão se mobilizando. E aí eu vi aqui, tem um pedido aqui inclusive assinado por 3 deputados, né? É um questionamento dos parlamentares e o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, que também pede satisfação sobre essa questão pede satisfação ao Estado quanto à suspensão de linhas. E aqui, para o interesse da nossa região, a gente tem aqui esse pedido, que já é uma demanda popular, entendeu? E a população aí
pede o procedimento do Ministério Público, pela promotoria, né, do consumidor, e lá pede o seguinte, pede a razão, quais as razões que a MTU está extinguindo essas linhas, e o pedido foi reforçado com a assinatura de 3 deputados. Aí a gente vê aqui o deputado Douglas Garcia, do PSL, José Américo, do PT, e o José Aprígio, do Podemos, que é Taboão, né? Então, veja bem, esse pedido aí, ele começa na sociedade civil e acabou lá na Assembleia. E aí, né, veja bem que eu estou citando aqui que são 3 deputados de diferentes partidos, né? PSL, Podemos e PT. Faltou uma assinatura aqui, não faltou? Acho que faltou a assinatura da a outra deputada da cidade, né? E já que a gente está falando aqui de desideologizar a luta do cidadão, né? A demanda do povo, então a gente está vendo aqui o pedido sendo referendado por 3 deputados, cada um de um partido diferente, PSL, PT e Podemos, e faltou uma assinatura do. E tá bom ter o privilégio de ter 2 deputados, uma mulher e um homem. Então faltou a assinatura de quem aqui? Da nossa deputada da cidade. Como que chama ela? Você não quer falar o nome, mas é Analice Fernandes, PSDB. Ela apoia tudo que no caso, o governo do estado faz. E o responsável pelo transporte intermunicipal se chama PSDB. Há quanto tempo? Quer dizer, todas essas reclamações que a gente tem do transporte intermunicipal e das regras, Maurício, temos que colocar com clareza. É a questão PSDB, direita. Infelizmente, nós temos aqui no município vereadores que estão estão fazendo a política, governou os últimos 8 anos com a direita, junto com o PSDB, junto com o prefeito de São Paulo, de Taboão da Serra, inclusive o senhor Aprígio está aí nesse rolo também com a turminha dele. São 3 vereadores aí, 2 candidatos a 3 candidatos a 2 candidatos a vereador está na oposição ao prefeito, mas na realidade, Maurício, está tudo na direita aí, viu? Não consigo trazer para a esquerda, não. Não estou isentando, nós não. Aí, e para todos os amigos. Aí. Sim. Não estou isentando, viu? Eu sei que ele faz parte da base do Dória na Assembleia. Eu estou apenas trazendo para a nossa cidade, né? E na nossa cidade, que também tem 2 deputadas, tem 2 deputados, um não assinou, né? E a gente sabe que é uma demanda que tem aqui na cidade uma origem também, por conta da linha 29, lá do Monte Alegre, que vai para Pinheiros, que está extinguindo. Então, eu acho que faltou a assinatura da deputada aí, mais uma vez, deixando a população de Taboão sem uma demanda atendida, né? Um detalhe, Maurício, ela é a deputada que tem poder sobre a MTU, porque ela participa da base. Rapaz, hoje tá legal, hein? Ganhei um vinho hoje. Agora eu gostei de ver. Você tá podendo. O que acontece? A deputada, Tintin, vamos fazer um Tintin aí, ó. A hora do Tintin, amiguinhos, olha aí, estamos juntos. Mas veja bem, Maurício, as pessoas têm que politizar, Tintin. As pessoas têm que politizar, sim, mas é nesta compreensão de quem é poder. O PSD, direita, é poder em Taboão da Serra. O PSDB é poder no governo do Estado. Se eu for cobrar do Aprígio, que é oposição ao PSDB a nível estadual, embora esteja fazendo o governo junto com o Dória, lá ele é base, mas a nível municipal, quem representa a IMTU significa Analice Fernandes, porque é do partido do governador, então ela sim ascensão ao que é feito na nossa região pela IMTU. Dizer que ela não tem responsabilidade direta pela IMTU, isso é uma falha muito grande de compreensão do que é a política, porque o marido dela é prefeito de Taboão da Serra, ela é deputada estadual, então é para resolver os problemas do Estado,
e, sendo uma deputada estadual, ela tem linha direta com o governador por ser do PSDB e estar na região onde ela tem a maior quantidade de votos, onde ela deveria ter a maior quantidade de votos, já que ela é daqui do Taboão, a base dela é Taboão, ela é moradora do Taboão, ela teria a obrigação de entender as nossas dores, os nossos problemas e ver solucionado, já que é o local de ser dela. E sabendo que Taboão da Serra é uma cidade dormitório, a interligação intermunicipal Taboão São Paulo deveria ser, já que o prefeito é do PSDB e ela, uma deputada do PSDB, ela deveria ter a responsabilidade máxima. Aliás, ela tem. Para mim, ela tem. Ela é a grande responsável pela MTU fazer qualquer coisa de errado dentro de Taboão da Serra. Em primeira instância, sim, o prefeito tem, embora não tenha ingerência, é do mesmo partido dele, e a esposa dele, como deputada, tem a obrigação de fazer a coisa certa, né? Essa é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Taboão Prévio, você sempre dá um informe também. Na terça-feira teve a reunião dos vereadores, que já tinham votado aí a aprovação. Eu assisti um pedaço, eu não consegui assistir inteiro, eu tinha um compromisso no horário, e para mim ficou claro que os vereadores estão muito felizes e achando que está fazendo a coisa certa, né? E referente ao aumento também, fala aí alguma coisa, não vai ter, né? Mudando de assunto, mas sem mudar de tema, essa questão do transporte, nós tivemos na última terça-feira, na Câmara Municipal, o prefeito mandou uma lei lá para fazer a prorrogação do contrato com a empresa Pirajussara Fervima, né, que faz o circular da cidade. Então, os vereadores, o que a gente viu lá, foi muito discurso, muita gritaria, muito lamento, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? A gente vem comentando aqui, nessa questão do transporte, que a prefeitura lançou um edital no Diário Oficial abrindo a licitação, concorrência do transporte coletivo municipal. E, ao mesmo tempo, ela colocou lá para se prevenir, entendeu? Mas ela mandou o projeto para a Câmara para os vereadores votarem a prorrogação do contrato. A prorrogação do contrato de emergencial aí, né? Eu não sei por quanto tempo que foi aprovado, se foi por... Eles colocaram uma emenda lá, interesse público, mas não sei o que significa. Depois eu preciso ver com detalhe, a gente faz uma live sobre o transporte local. E aí, você sabe como que é o placar lá, né? O placar, você não precisa nem assistir a sessão toda, você já sabe que é 8-3, e o presidente não vota, entendeu? Então, prorrogado o contrato da empresa, de prestação de serviço na cidade, e de uma forma que não tem nenhuma contrapartida, né? O município continua da mesma forma, aí, não tem melhoria nenhuma, não tem perspectiva de melhoria dessa prestação de serviço à cidade, e apenas para não causar um caos, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, o prefeito ele confiou tanto na Câmara que deixou para o último minuto para votar o projeto, para ameaçar os vereadores que, se eles não votassem, ia causar o caos na cidade sem a concessão do transporte público, né? Então, foi isso que a gente viu, quase uma chantagem política, né? De que, se eles não votassem a prorrogação do contrato, ia causar um caos na cidade. E aos vereadores, né, você sabe como é que é, esse ano é ano eleitoral, eles não querem ser acusados do caos do transporte público na cidade, então eles também votam nessa conveniência. Mas o correto dizer é que não teve planejamento, não teve diálogo com a sociedade, não teve uma discussão da planilha de custo da empresa, o esclarecimento desse endividamento, essa dívida que a prefeitura tem com a empresa. Isso tem que ficar tudo muito claro para que a população entenda. Você sabe que a população brasileira, e taboanense não é diferente, é um povo que compreende as coisas. É um pessoal, é uma população que não é nenhum troglodita e tal. As pessoas compreendem, mas você tem que explicar.
né? Ah, vai aumentar a passagem. Vai aumentar por quê? Quanto? Qual a margem de retorno da empresa? Quanto que o empresário vai ter de retorno de lucro, né? Será que não está um absurdo? Será que não está ultrapassando aí um normal de investimento na própria empresa e tal, né? Não é só defender a empresa ou não, mas eu acho que a gente tem que abrir o caderno para ver quem está ganhando e quem está perdendo, para daí você oferecer condições melhores para a população. E aí a gente não vê, a gente vê sempre um debate de última hora, último minuto, tem que aprovar, porque senão o transporte vai parar na cidade, e, mais uma vez, a empresa continua, a eterna Birajussara, concessionária do Serviço Público Municipal de Transporte, está aí. E a gente nós vamos esperar aí o próximo prefeito, não sei se vai ter coragem de chamar a empresa para uma nova proposta, né? Mas eu espero que venha um prefeito que tenha uma nova proposta e coloque aí a cidade com autonomia para enfrentar a empresa e se tiver uma dívida, vamos negociar. Mas vamos ter contrapartida para o município também, né? É isso que eu acho. Ah, sim. O Geru está colocando aqui, ó. Por isso precisamos eleger vereadores comprometidos com a classe trabalhadora. É isso aí, Geru. Vou mandar um abraço aqui para o José Alves também, para a Gislaine, a minha esposa, trouxe aquele cafezinho maravilhoso, a sua tem até um vinho aí para você, para o José Alves, nosso querido amigo aí. Na terça-feira eu vou bater um papo com o José Alves, está agendado aqui. Vê se para a semana que vem a gente também consegue confirmar aí com a Dinha, depois você confirma o dia que ela vai poder. É um espaço para a gente, né, Maurício, e colocar as nossas posições sobre o Brasil e o mundo, né? Aqui a gente bate um papo, coloca opinião sobre tudo, mas na realidade a gente aqui tem lado, a gente é sim de esquerda com muito orgulho. Somos sim a favor da medicina, somos sim a favor da ciência. A Terra para a gente é redonda assim, não tem essa de terra plana, não, né, Maurício? Abraço a A toda a discussão companheirada, viu? agora, hoje, agora vamos falar um pouquinho da América. O Trump está saindo um livro lá nos Estados Unidos, e lá como cá, quando você fala de um político, mesmo sendo político, os caras tentam caçar o seu livro, né? Aqui no Brasil, a gente teve o Bolsonaro caçando um artista, né? O artista, o desenhista Arrueira, né? Que colocou, fez a charge Aroeira. lá dele, Arueira, passando nos hospitais e transformando o símbolo de saúde num símbolo nazista, né? Para quem não lembrar da charge que a gente está falando, é disso que se trata. E aqui no Brasil vai processar, estão querendo que tirasse do ar a charge feita por esse artista desenhista, no caso, né? Cara, 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 O cara é bom. assumiu a palavra. O cara é bom. Cartunista, né? Cartunista. Faz cartoon. Desenhista. Cartunista. Eu estava falando uma palavra muito grande da profissão dele. Cartunista já Chargista. está bom. Chargista. No caso dele é chargista. E uma charge que já vem rodando no mundo, e infelizmente no mundo inteiro, os artistas, chargistas, cansaram de mostrar através de charges o Bolsonaro. E sempre com uma atitude nazista, né? É assim que ele é conhecido no mundo. Infelizmente, a imagem do Brasil é péssima e está péssima desse 1 ano e meio para cá, porque no governo Temer, como o Temer não cheirava e não fedia, ele era um golpista, mas ele era um golpista advogado, um cara da política há 30 anos, ele era da nata da política brasileira desde sempre, né? O Temer participou do governo Sarney, veio do Fernando Henrique, passou Lula, participou do governo da Dilma e governou os estados de São Paulo aqui, ajudou todos os governadores, desde do Montoro a governar o estado de São Paulo. Então, ele soube ficar caladinho durante os 2 anos e meio que ele tinha de governo. Então, a vergonha foi um pouco menor. Porém, e todos os programas do Lula
eliminando sem falar que estava eliminando. Né? O Temer tinha essa vantagem, essa inteligência. Ele fazia calado. Infelizmente, há 1 ano e meio, a gente está vendo o Bolsonaro fazer gritando. Quer dizer, antes de fazer, grita. O maior exemplo foi o que ele fez com os médicos cubanos. Ele ganhou a eleição e já deu uma declaração que os cubanos podiam ir embora porque ele não ia pagar ninguém. Resultado, antes dele entrar no governo, os cubanos já foram embora, porque se vocês não vai pagar, então eu trabalho até o dia 31 de dezembro, em janeiro todo mundo para casa, porque trabalhar de graça também ninguém é obrigado, né? Se o cara fala que vai te dar um calote, você vai continuar trabalhando para o cara, Maurício? Olha, ele... Não dá, né? E aí a gente tem hoje aí Hum. essa situação do Trump. Fala aí para nós. O presidente, ele, quando ele assumiu o poder, a ideia dele foi clara, né? A ideia é desconstruir tudo que está aí. Então, o que ele vem fazendo é desconstruindo todos os direitos acumulados na luta da classe trabalhadora desde os anos 80. O que ele vem desconstruindo são os artigos dos direitos sociais da Constituição de 1988. Então, tudo isso tem toda uma cobertura cheia de salamaleques, cheia de apelidos, né? Mas, na verdade, o que ele está fazendo é destruindo artigo por artigo do que foi colocado na Constituição de 88 como direito da classe trabalhadora e direito da sociedade civil. É isso que ele está acabando. Aí eles ficam com essas cortinas aí, né, que a gente vê todo dia, mas a ideia é essa. A ideia, desde 2016 para cá, é transformar a Constituição de 88 na de 1891, que tinha a eugenia, até na educação, né? Por exemplo, educação só para quem mora na cidade, só para quem é branco, só para quem tem origem europeia, né? O negro não tinha direito. Aliás, como última participação aí, viu, Machado? Esse ministro que saiu aí, esse já vai tarde, o Van Traub, ele, antes de sair, assinou um decreto extinguindo as cotas nos cursos de pós-graduação para indígenas e para negros. É um cara cretino nazista. Então, o Congresso já tem se manifestado aí que não vai permitir isso. Mas ele assinou um decreto para acabar com esse tipo de cota. Para você ver o estilo do governo, o tipo é esse. E a nossa classe média remediada, que é empregada do dinheiro do rico, né, fica fazendo a propaganda desse governo. Por quê? Porque ela não quer crescer junto com todos os brasileiros, ela quer crescer subindo em todos os brasileiros. Aí não dá, né, nego? Olha, Maurício, a verdade é que a elite brasileira, e a elite brasileira hoje é a elite quem ganha acima de 5 mil reais, por incrível que pareça, né? Se o cara ganha 10 mil reais, ele se acha a elite do mundo, né? O cara que ganha 20, então, meu Deus do céu, 20 mil reais, o cara acha que ele é americano já. Eu sou americano, eu tenho carinho lá da América. E aí, você pega a classe médica, que infelizmente agora está sofrendo nos plantões de todos os hospitais do Brasil, em todos os prontos de socorro, está tendo que atender a população lá na ponta e vendo o bicho pegar, ela votou no Bolsonaro, em grande maioria, dentista, os médicos, os advogados, os engenheiros, todos esses trabalhadores, porque são trabalhadores, eles vendem a força de trabalho para o Estado ou para um hospital ou para um grupo de saúde particular, mas são trabalhadores, eles têm que bater cartão, eles têm horário para começar e têm horário para sair, e quando eles deixam de trabalhar em um hospital ou um consultório médico de alguém que tenha dinheiro, eles montam o consultório, vão pagar o aluguel, vão pagar a conta de água, vão pagar o funcionário, o atendente para atender e vão prestar serviço, eles são trabalhadores, vendem o seu tempo de serviço, eles não têm dinheiro na bolsa correndo, eles dependem do salário para sobreviver. E eles todos votaram no Bolsonaro achando que o PT ia tirar um quarto deles para dar para os pobres. Eles eram contra o Bolsa Família, eles eram contra as cotas, eles eram contra qualquer transferência de renda. Infelizmente,
Hoje eles estão sofrendo as consequências de seus atos. O que eles achavam ruim em 2018, em 2014, hoje está muito pior. Infelizmente, esta elite financeira, errou feio na sua análise, né? Na sua análise política. Eles se tornaram médicos, se tornaram engenheiros, se tornaram advogados, mas esqueceram das suas aulas de ciências sociais, se esqueceram das suas aulas de geografia, se esqueceram das suas aulas de filosofia, matérias que eles estudaram, sim, tanto os médicos como os advogados, como os engenheiros, eles fizeram parte dos seus cursos essas áreas, só que não deram valor. Eles acham que os professores áreas são professores menores, são professores que estão passando política para eles, quando, na realidade, a única coisa que esses professores tentaram fazer com eles durante todo o tempo que eles estudaram era fazer com que eles pensassem sozinhos, raciocinassem. Mas, infelizmente, esses profissionais liberais estavam voltados para o ganhar dinheiro. E, infelizmente, criaram uma mente que aceita essas mentiras, né, Maurício, de uma forma absurda. Então, hoje eles estão sofrendo as consequências dos próprios atos. Na infelizmente, verdade, foram muitos anos. Esse pessoal, Machado, aliás, grande parte da nossa classe trabalhadora de nível superior e médio, ela foi formada até o ensino médio, vamos dizer assim, numa mentalidade liberal meritocrática, né? E deixando a parte sociológica, né? Filosófica até, igual você falou, meia de lado. Porque pensou no quê? Só no sucesso do dinheiro. Você acha que ter sucesso é só ganhar dinheiro, não é só isso, né? Tem outras coisas. Então, aí você vê a grande diferença do nosso profissional do profissional cubano. Por exemplo, os médicos. Por que é que os cubanos fizeram tanto sucesso no Brasil? Porque eles apenas davam a atenção a mais que a população precisava e tratavam o cidadão, como uma pessoa, como gente. O que acontece é que uma boa parte da nossa classe formada aí na medicina, primeiro que veio de uma origem mais privilegiada, vive em certa bolha. Segundo, a sua educação também foi liberal, meritocrática. Então, uma parte desses, até servidores, né, eles querem se fechar para dentro. Por exemplo, você faz um concurso, não é para você trabalhar para você mesmo, ou para os seus colegas lá dentro do trabalho, é para você trabalhar para a população. Então, se você atende bem a população, muita gente é política aí, como servidor público, porque atende bem a população. O médico ganha fama porque atende bem a população, sendo que é uma obrigação de todo médico, todo servidor, tanto no serviço público como privado, atender bem a população, ter respeito e atender de forma humanizada. O que tem faltado na educação profissional no Brasil é a humanização das pessoas, né? Porque senão você vai fazer um trabalho só pensando em ficar rico. E aí você só vai procurar aquele que tem dinheiro, porque você acha que vai ganhar dinheiro. E não fazer o que a sua profissão pede para você fazer. Então é complicado isso, né? É uma questão de geração para mudar. E vai demorar, né? Um pouquinho. Sim. Não, esse debate a gente vai continuar e vamos pegar mais esquerda e direita para a gente dar uma politizada aqui nos nossos amigos, né? Mas agora já estamos aí com 54 minutos praticamente de bate-papo. Vou pedir para os amigos compartilhar essa live, fazer com que ela chegue a mais pessoas. A gente teve algumas modificações na legislação, vamos ver como é que fica, mas a gente depende muito do compartilhamento dos amigos, né? Que passam por aqui, fazer o compartilhamento para que outros amigos consigam visualizar essa live. Mandar um abraço aí para o pessoal, no caso da Biblioteca de Gianni Firmino, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, pedir a doação de grana lá, gente, estão precisando de grana para poder ajudar as famílias administradas por mulher, que estão com necessidades financeiras. Então, por favor, quem puder ajudar, seria bem legal.
Agradecer a presença hoje aí do Geru, do José Alves e toda a turminha que sempre está aqui com a gente, né? Do Joaquim, do Jonas, da Elza. Boa, Elza, um abraço bem grande, do Irineu, Travassos, né? A Terezinha, mandar um abraço para todo mundo. Dizer que terça-feira é aquele bate-papo que vai ser feito aqui, vai ser com o José Alves. Segunda-feira, o Maurício está aqui de volta, né, Maurício? Está o combinado aqui, segunda e sexta, para a gente bater um papo e dar uma atualização sobre o Brasil, Tabuão e o mundo. É figura cativa aqui comigo para bater um papo sobre as coisas. Mas, Agora, Maurício, eu não posso finalizar essa. Não, legal. Eu não posso finalizar essa live aqui sem escutar de você como você se sente hoje em ver o Queiroz sendo preso no Jornal Nacional de ontem, meu querido, no Jornal Nacional de ontem, e preso num sítio em Atibaia. Tem ironia mais fina do que isso? Rapaz, fala para mim aí, como você se sente hoje? Fala para mim como você se sente hoje. Olha, primeiro, contente, porque eu levantei até a hashtag Queiroz Achado, né? E foi, a gente fica até preocupado, a gente fica até meio suspeito com essa situação, porque o cara foi achado todo de vermelho, touca vermelha, no sítio em Atibaia, prisão feita pelo Ministério Público do Rio, de São Paulo. A gente sabe que isso é uma guerra entre a direita e a extrema-direita. A gente sabe que isso é uma guerra política também, né? Porque da forma que ele estava escondido, vamos dizer assim, não seria muito difícil deles encontrarem. Apenas eles encontraram o momento certo, conveniente, para achar e apresentar, que faz parte dessa guerra, inclusive semiótica, né? Porque isso cai na opinião pública e lembra muitas coisas, né? Então, a gente, se por um lado a gente comemora que acharam o Queiroz, e o Flávio Bolsonaro está numa enrascada, né? Então, na verdade, só revela tudo que para nós da esquerda, para nós do PT, isso não é nem novidade, tudo que vem se revelando dessas pessoas, né? Apenas foi encoberto por conveniência e para tentar nos combater, né? Enquanto nós denunciantes. Mas faz parte do jogo. Nós estamos aí na luta e cada dia são as nossas verdades, nossas narrativas que estão se confirmando com essas prisões e com essas coisas que estão sendo reveladas, né? Sem falar que ele repassou 400 mil reais para o Adriano, né? Sem falar que ele pagou o Einstein com dinheiro vivo. É complicado. Eu acho que isso vai render ainda. Não, Maurício. O gostoso é assistir o Jornal Nacional tomando um vinho como você tá. Ontem eu até brinquei, postei uma foto no Facebook lá da minha mesa pronta, cervejinha, e olhando pro Jornal Nacional, né? Pô, hoje é dia de assistir o Jornal Nacional. Mas, na realidade, a gente sabe que o que eles puderem fazer para fazer um acordo entre eles lá e continuar no poder até 2022, eles vão fazer. Mas é muito lindo ver o desespero e eles se automutilando, eles se entregando. Exato. Isso a gente não pode dizer que não é de ver, né? É maravilhoso. E, Paulo, quando a gente vê os nossos amigos, né, bolsominions, caladinhos e falando, não, se ele for condenado, que vá para a cadeia. Ai, que lindo. Fala, poxa, mas a família tem que ir toda para a cadeia. E logo. Mas, na realidade, se eles conseguirem chegar até 22, eles já vão estar muito felizes. Agora, todos os bolsominions já estão mudando o discurso. Não, espera 2022, espera 2022, vocês vão ter a chance novamente. Eles já contavam que estavam reeleitos. E agora eles já estão pedindo gentilmente para a gente ser democrata e esperar 2022. Não me interessa ser democrata nesta hora, viu, Maurício? Não estou com essa paciência, não. Vamos tirar eles logo. Tem que passar na cara. Os dois, presidente e vice. É isso. Querido, um abraço. Fica aí na sequência aí. Um abração bem grande. Tamo junto. E segunda-feira a gente bate mais um papinho aí. E um abração bem grande para você. Bom final de semana.
Você também, E Machado. aos Obrigadão aí. amigos, vamos lá, para quem assistir a entrevista aí, lembra que amanhã tem reunião aí no PT. Um abraço, querido. E tem a feijoada do Oderlan amanhã, hein? Opa, propagandinha. O Derlan tá melhor? Como é que tá? Eu não sei se ele Nosso vai estar amigo, tem lá. notícia dele? Não sei se ele vai estar lá, Ah, mas vai funcionar amanhã a entrega. mas a feijoada tá lá, né? É outra coisa também, né? Os restaurantes são doidos para abrir, mas a pandemia tá aí, então é complicada, né? Um abraço, Abraço. Maurício. Até mais.